Eu sou Patrícia Auerbach, eu sou autora e ilustradora de infanto-juvenis. Comecei a vida estudando arquitetura, trabalhei em agência de propaganda. Quando eu tive filhos, a vida deu uma guinada e eu decidi que, em vez de dar aula para adultos, na época eu dava aula de História da Arte, em vez de dar aula para adultos, eu queria dar aula para crianças. Eu cheguei a trabalhar como professora bastante tempo e no meio disso começaram a nascer os livros. Eu tenho hoje 6 livros publicados e alguns em produção. Eu sou Ilan Brenman, sou também autor de livros infantis, poucos juvenis, 2 adultos para professores. Sou psicólogo de formação, fiz mestrado e doutorado na USP, estudando linguagem, literatura, enfim, ligado à área da literatura. Tenho 70 e poucos livros publicados, sempre perco a conta, né? E tenho vários livros também na Europa, na Ásia. E realmente, quando minhas filhas nasceram, também minha produção literária, ela, além de crescer bastante, mudou completamente. As histórias começam a brotar, né? Como provavelmente essa brotou na sua casa, imagina? Essa é da categoria que eu chamo de narrativas do cotidiano. E A Cicatriz é uma história que... é aquele livro que faz as pessoas falarem pelo cotovelo, né? Uma coisa impressionante as histórias que eu escuto nesse livro. Ele nasceu de uma queda real da minha filha, ela se machucou, fiz primeiros socorros, gelo, tinha um buraco, falei, filha, vamos correr pro hospital para costurar seu queixo. Ela olhou para mim, meu queixo vai cair para fora? Falei, não, vai só ficar uma cicatriz. Na hora, quando eu falei para ela cicatriz, eu falei, fiz besteira, porque ela imaginou que ia ficar toda cortada, né, toda marcada. Claro. Ela surtou assim, enlouqueceu, eu falei para a mãe, mostra aqui que é uma cicatriz. A mãe mostrou. Ela ficou assim, mãe, como nasceu essa cicatriz? E ela contou uma história do passado. E na hora, escritor é assim, né? A gente tá atento, né, Patrícia? O tempo inteiro. O tempo inteiro estamos pescando as coisas. Eu falei, gente, olha que coisa bonita. Uma cicatriz, uma coisa singela, simples, né? Invenção da roda, mas bem simples. Cada cicatriz conta uma história. Ela se acalmou, chegamos no hospital, e aí são o Deus dos escritores que ajuda a gente. Obrigado. Tinha lá um médico para costurar minha filha, o queixinho dela, com uma cicatriz enorme. A partir daí vem a ficção. A partir desse momento do livro, eu começo a criar a ficção. Ela volta para casa, ela levou 5 pontos, e eu começo a construir essa história. Mas que nasce também dessa junção, né, da realidade, talvez com as minhas memórias inconscientes e tudo mais. E falando de memórias, o seu livro também tem muito a ver com as memórias, Tem né? muito a ver. E quando eu vi, a primeira vez que eu vi A Cicatriz, muito tempo atrás, quando ele foi lançado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que o meu livro Histórias de Antigamente, apesar de não falar de uma cicatriz física, fala das minhas cicatrizes emocionais, assim, são lembranças, um livro que conta, são recontos de histórias que eu ouvi dos meus avós e bisavós e de uma época que eu tenho muita saudade, que eu faço questão de, eu acho que eu exibo elas, sabe? Eu gosto de exibir essas memórias, porque foram muito importantes para mim, de verdade, para a pessoa que eu sou. São histórias que a gente ouvia assim depois do almoço, né? Bem na vida, no cotidiano da família grande, todo mundo fala muito. Então essas histórias brotavam no meio da rotina da casa, da família. E o esforço do livro foi trazer para as páginas, transformar em palavras escritas aqueles momentos tão gostosos que a gente vivia com aquela potência de reunião de família mesmo, de ser gostoso, aconchegante, de ter essa memória afetiva importante. Então acho que de alguma forma são minhas cicatrizes também, é meu jeito de lembrar delas. Na sua casa imagino que deve ser igual, as histórias brotam. Na minha casa é uma loucura, né? Na minha casa é uma loucura. Assim, é muito engraçado, porque a gente tem, para acontecer isso, né, Patrícia, a gente tem que ter o privilégio, isso é um privilégio, né, de estar em casa, né? Opa! É um privilégio pra gente poder ficar em casa. Então, eu tive esse privilégio nas minhas 2 filhas quando pequenininhas. Eu estava numa época que eu estava muito em casa trabalhando, escrevendo, e eu estava muito próximo das coisas que aconteciam do cotidiano. E as coisas realmente brotavam, coisas engraçadas, coisas diferentes, uma história contada que trazia uma curiosidade, e daí brota, né? Vai brotando as histórias, vai brotando as ideias, e é só a gente ficar bem atento, né, ao nosso redor, a esse mundo. Não só as histórias vividas, né? Porque também a gente é fruto do que a gente fez com as histórias que a gente viveu, né? Das nossas cicatrizes de vida, enfim. Do que a gente arquiva, e o que a gente deixa de lado e o que a gente arquiva. Então acho que somos sim fruto do que a gente leu e das histórias que a gente ouviu, e enfim. Sim, o mundo ancestral, né, o mundo antigo, ele está muito dentro da gente. A gente quer negar isso, né? Na verdade, a nossa consciência, ela
ela é a ponta do iceberg, né? Então, você falar das histórias antigas e acompanhar como essas pessoas lidavam com esse imponderável é super importante. A questão, né, Patrícia, acho que hoje a gente vive num momento muito, muito interessante. Eu acho que vai mudar porque é cíclico, mas agora é assim, onde tem uma negação muito grande do passado. Né? As pessoas só falam do progresso, da frente, de ir para frente, para frente, para frente, né? E para frente bater na cara no muro, isso está acontecendo, porque não olha para trás. Mas a gente olhar para o passado, ele é fundamental. As histórias que eram contadas, por que elas eram contadas, como que afetava a vida dessas pessoas e por que as crianças gostam de certas histórias que hoje em dia elas são rejeitadas. Porque o progresso, porque olhar pra frente é só histórias politicamente corretas e que falam de não sei o que lá, que não pode mais falar disso, não pode mais falar daquilo. E a gente está deixando milhares de anos de existência humana na Terra de lado, e a criança ela anseia por aventura, anseia por histórias que tenham suspense, que tenham medo, que tenham terror, que tenham amor, que tenham conflito, que tenham angústia, tristeza, coragem. Ela anseia por isso, sem ficar limpando as histórias, porque o progresso diz isso, né? Então Eu sei que a gente deveria ler antes de dormir, esse é o melhor momento, é o que a gente ouve muito, mas na minha casa, na verdade, esse nunca foi o melhor momento da leitura, a hora de dormir. Porque muito cedo os meninos começaram a querer eles mesmos, cada um, eles têm estilos muito diferentes, gostam de livros muito diferentes, eles queriam ouvir histórias completamente diferentes. Então, eles folheavam seus livros antes até de começar a ler e começaram a ler cedo, enfim, cada um seguiu o seu percurso leitor. Lá em casa foi mudando, eles vão crescendo e vai mudando. Tinha uma certa rotina no começo, elas eram pequenininhas, então tinha a coisa da noite, tinha também durante o dia, mas a noite era um momento também da parada, né? Então você, também a minha esposa, a mãe, né? Então trabalhava 10 horas fora, volta, então esse momento da noite é um momento de relaxamento, de carinho, de amor, não é um momento, não é paz, não é um momento os pais escutem, que é um momento pedagógico. Tem os pais, pelo amor de Deus. Os pais doidos por aí. Vou ler porque quero que ele ofenda, ou seja, entre em Harvard. Não quer, com 3 anos vou começar a ler porque eu quero que ele vá para Yale. Não, pelo amor de Deus. Então, era um momento de carinho mesmo, de amor, de afeto e tudo mais, né? E no decorrer do crescimento delas, elas vão ganhando também autonomia. Então, vão lendo sozinhas. Tem um período que elas tinham essa rotina da noite de ler sozinhas, pega o abajur, cada uma pega seu livro, uma dormia mais fácil. A outra lê mais, né? 3 páginas já estava roncando, a outra ia quase até o final, a gente precisava brigar. Lá em casa acontece a mesma coisa. Desliga o abajur! E ela queria terminar. E tem fases que elas leem menos também, porque também acontece também isso, né? Não é algo que tem um momento que estão lá focadas em outras coisas, e à noite elas querem só conversar, ou estão tão cansadas que não dá nem tempo. Mas aí vão ler durante o dia, vão fazer um outro momento. E são períodos cíclicos, né? É importante elas saberem que as histórias estão lá, os livros estão lá, e vão esperar elas. Quando elas quiserem, elas voltam. E sentirem prazer Exatamente. Nisso, né? Que isso seja um prazer, né? Seja um prazer, que tenha essa relação. O que nós sabemos que é importante é que tem que ter isso. Tem que estar, os livros têm que estar presentes, as histórias têm que estar presentes. Aqueles que não têm os livros, memórias, né? Histórias de antigamente, usem as suas memórias, que isso aproxima demais as gerações, aproxima muito pais, avós, crianças.